Bem, vamos iniciar aqui a nossa aula de anestésicos locais. Última parte, último vídeo, né? Parte de analgésicos e anestésicos. Aqui que está falando o professor Langris, olha. Bem, vou começar falando um pouco para vocês sobre o histórico, né? Histórico dos anestésicos locais. Deixa eu pegar aqui o laser point pra gente. Pronto. Então, o primeiro anestésico local descoberto foi a cocaína, ali em meados do século XIX. Cocaína presente no arbusto, né, de coca, chamado de nome científico, né, Erythroxylon coca. De lá se isolou, né, a cocaína, e isso ocorreu pela primeira vez em 1860 pelo Niemann. Albert Niemann isolou pela primeira vez e ele mesmo já experimentou a cocaína, né, e observou que ela causava uma certa dormência na língua. Então aqui foi o primeiro indício de que ela poderia atuar ali como anestésico local. E um pouco lá em 1884, o Calcula introduziu essa droga na prática clínica, fazendo o primeiro uso clínico da cocaína, um anestésico tópico em cirurgias oftalmológicas. Ou seja, a cocaína, né, hoje ela não é mais usada para isso, mas considerada na história como o primeiro anestésico local. E a partir dela, né, nós tivemos desenvolvimento de vários outros anestésicos. Então, a cocaína, né, é um éster do ácido benzoico, o 2-carboximetil-3-hidroxitropano, né, que a partir dela se sintetizou em 1892 a procaína, ou seja, a procaína que tornou-se, né, veio a se tornar o protótipo, a droga protótica entre os anestésicos locais. Ela veio sintetizada a partir da estrutura da cocaína. Eles queriam, né, um anestésico local com menos efeitos tóxicos, né, e efeitos sistêmicos que eram observados na cocaína. A partir daí se fez esse derivado, né, a procaína. Quando a gente olha aqui as duas estruturas, parece que vocês deem uma olhada, a gente vê que a gente tem componentes semelhantes. Vamos olhar aqui no quadro, né? Você tem um componente hidrofóbico de preto, né? Que é um anel aromático. Aqui, ó. Ambos apresentam esse componente. Quando a gente usa o termo hidrofóbico, também pode ser chamado de lipofílico. Tá ok? Hidrofóbico e lipofílico é a mesma coisa. Uma região de ligação, né? Que a gente está vendo aqui uma ligação tio-éster, aqui essa região laranja, né? E do outro lado, em vermelho, você encontra uma região hidrofílica. Então você tem uma hidrofóbica, uma hidrofílica, uma região de ligação. Então todos os anestésicos locais eles têm essa estrutura semelhante. Então a gente pode dizer que é uma molécula anfipática, né? De um lado ela é hidrofóbica, do outro ela é hidrofílica. Então, né, as fibras não mielinizadas, pequenas, como ele mostra aqui, né, fibra tipo C, fibra A delta, são as mais sensíveis para a ação dos anestésicos locais. Então, as fibras não mielinizadas, pequenas para dor, temperatura e atividade autonômica, são as mais sensíveis. Então, mais suscetíveis à ação dessas drogas. Aqui mostrando mais uma vez, né, a estrutura da procaína. Aqui a lidocaína, né, já outro derivado, né, aqui nessa estrutura. E como eu falei anteriormente, estruturalmente todos os anestésicos locais possuem um grupo lipofílico unido por uma ligação amídica, que é essa ligação bem aqui que ele está mostrando, né, nitrogênio-carbono, ou uma ligação éster de carbono, por sua vez se une a um grupo hidrofílico. Os anestésicos locais mais utilizados, hoje, né, a gente tem a BUP,
vacaína, né? Tem a lidocaína, mepivacaínas, procaína. Então é uma classe de fármacos muito utilizadas e bastante conhecidas por suas ações anestésicas. Todos eles têm essa estrutura, né? Essa estrutura característica derivadas, né? Ali da cocaína. Bem, existe uma diferença de sensibilidade das fibras nervosas ao processo de anestesia local. O que mostra essa figura? No início do processo, né, no início do processo anestésico local, primeiro a ser bloqueado é a supressão da dor. Então, o primeiro efeito que se espera ali é que você consiga suprimir a dor. À medida que você vai aumentando a dose, aí você vai suprimindo outros sentidos também. Dor primeiro, depois temperatura. Então, o paciente aí perde a sensibilidade para a dor. Na sequência, aí perde a sensibilidade para a temperatura. E aí vai aumentando, bora dizendo aqui, vai aumentando ali a concentração. Vai passando o tempo do anestésico. Aí toque a pressão profunda. Por último, uma certa paralisia aí no local, levando a uma perda da função motora. Então, essa é a sensibilidade que você tem diante dos anestésicos locais, das diferentes fibras. Né? E a recuperação, o processo de recuperação, ele ocorre de maneira inversa. Então, se a indução da anestesia local, primeira dor, depois temperatura, toque, pressão profunda e função motora, a recuperação ela vem exatamente o oposto, vem de baixo para cima. Recupera a função motora, recupera a sensibilidade à pressão, sensibilidade ao toque, sensibilidade à temperatura e, por último, supressão da dor. Então, o que é que ele mostra aqui? Que os diferentes nervos, né, a gente sabe que são nervos diferentes, são neurônios, né, diferentes que fazem essa sinalização, né, eles têm sensibilidade diferente aos anestésicos. Isso é importante na prática clínica, né, o paciente vai responder de maneiras diferentes. Né? Claro que isso aqui tem uma variabilidade, né, entre os pacientes, mas em linhas gerais ele segue essa, vamos dizer assim, essa ordem, né, de anestesia. É importante falar também aqui um aspecto que é o efeito do pH sobre a anestesia local. Isso aqui é uma coisa muito importante. Bem, os anestésicos locais, gente, em linhas gerais, são aminas protonadas pouco solúveis. Normalmente, quando você encontra ela na forma hidrossolúvel, ou seja, a forma de cloridrato. E elas têm uma característica que é muito importante. Né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou marcar aqui para vocês. Tá? Elas são bases fracas. Então, todos esses anestésicos locais. Assim, todo fármaco ele é ou um ácido fraco ou ele se comporta como uma base fraca. No caso dos anestésicos locais, eles se comportam como bases fracas, ok? O que significa isso? O que significa ele ser uma base fraca? Todo medicamento ele vai ter dois estados. Um que ele vai estar carregado e outro que a gente chama... um ele vai estar ionizado e outro não ionizado. Ok? Isso é muito importante. O que vai definir ele estar ionizado ou não ionizado? É justamente o pH do meio que ele se encontra. Então, bora buscar entender isso aqui. Olhem essa equaçãozinha bem aqui na figura. Vou marcar aqui para vocês. Tá aqui o Bzinho, né? Esse Bzinho é o anestésico, que é uma base fraca. E a gente vê que ele na forma não ionizada, que é essa forma aqui, olha. Vou marcar aqui para vocês. Ele consegue atravessar a membrana. Isso aqui é uma membrana celular. Tá? Ele consegue atravessar a membrana. Na forma não ionizada. Mas olha aqui do outro lado da seta, ele tem uma outra forma.
aqui já está ionizado. E o que vai determinar ele estar na forma ionizada e não ionizada é justamente o pH do meio. O que acontece? Se o meio for muito ácido, significa o quê? O meio está muito ácido. Significa o quê? Que você vai ter muito hidrogênio disponível naquele meio. Vou marcar aqui o hidrogênio. Aí esse hidrogênio vai atacar a base, que é o nosso anestésico. Certo? Uma vez que ele ataca, ele vai protonar. Aí a base, o anestésico vai estar o quê? Ionizado. Ele ionizado, ele consegue atravessar a membrana? Não. Olha o que a gente tem aqui. E não consegue atravessar a membrana. Está mostrando isso aqui. Então, a única fração dele que consegue atravessar a membrana é ela não ionizada. No meio ácido, no pH ácido, ele vai estar a sua, vamos dizer assim, a sua forma prevalente vai ser ionizada. Então, você não consegue permitir que ele entre dentro do nervo. E a sua entrada ela é primordial para que ele consiga fazer seu efeito farmacológico. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui? Olha aqui o que está escrito aqui, que é super importante. Vou marcar aqui para vocês. Com asterístico. Será que isso aqui pode cair na prova? Talvez, né? Isso aqui cai em muitas provas por aí. Produtos da inflamação podem diminuir o pH do tecido afetado, ou seja, tornando aquele pH mais ácido. No pH mais ácido, gente, o anestésico local, que é uma base, ela vai predominar na forma ionizada, como já mostrei aqui na figura para vocês. Essa forma ionizada ela não consegue atravessar a membrana. Aí ele chama aqui isso de aprisionamento iônico do anestésico. Que é esse fenômeno bem aqui, olha aqui na figura. E não consegue atravessar a membrana. Isso pode tornar impossível o bloqueio do nervo eficiente. Ou seja, se você tem um tecido inflamado, extremamente inflamado, normalmente o que se fala, o anestésico local não vai pegar. Ele não vai pegar. Aí, por que ele não vai pegar? Porque aquele meio se tornou extremamente ácido, você tem muito hidrogênio ali, aquele hidrogênio vai protonar a base, que é o nosso anestésico local. Ele, carregado positivamente, ele não consegue entrar na célula para produzir o seu efeito. Ok? Ou seja, de acordo com o pH do meio, você pode ter o efeito mais rápido ou mais lento, ou simplesmente não tem efeito. Que pode acontecer, por exemplo, num tecido inflamado, ou seja, um produto da inflamação. Ok? Muito bem. Uma vez que ele entra, aí tem uma outra coisa que é bem interessante, né? Aqui essa imagem aqui é muito legal, porque ela mostra isso, né? Por exemplo, o anestésico para entrar e não pode estar carregado. Olha aqui, tem duas formas, tá vendo aqui? O fármaco, aí tem um positivozinho aqui, ou seja, ionizado, e aquele não ionizado. Aí quem entra é o não ionizado, olha, ele entra, que é uma beleza, de se difundiu aqui através da membrana. Uma vez que ele entrou, para que ele possua seu efeito farmacológico, aqui dentro da célula ele tem que estar ionizado. Tá vendo? Aí ele interage com um canal, né? Que são canais de sódio, voltagem dependente, interage de maneira muito melhor quando ele está ionizado do que não ionizado. Ou seja, para ele entrar, ele tem que estar não ionizado, e uma vez que entrou, ele precisa ionizar para produzir seu efeito. Agora vê o que eles falam aqui. Anestésicos locais bloqueiam a condução de impulsos sensoriais e em concentrações mais altas dos impulsos motores periféricos do sistema nervoso central. A gente viu ainda agora há pouco, né, que cada nervo vai ter sua sensibilidade, né? Que os mais sensíveis são da dor, né? Então, os canais de sódio são bloqueados, como ele está mostrando aqui na imagem, um bloqueio do canal de sódio, previndo o aumento transitório da permeabilidade na membrana do nervo ao sódio, que é necessário para que você desencadeie o potencial de ação.
Quando a propagação do potencial de ação é bloqueada, a sensação de dor pode não ser transmitida. Então, quando você bloqueia esse potencial de ação, você bloqueia a sensação de dor perifericamente. Então, os anestésicos, a gente pode assim resumidamente falar, né, eles são bloqueadores de canais de sódio, voltagem dependente. Uma vez bloqueado, você não propaga a dor da periferia para o centro. Então, esse aqui é o mecanismo de ação deles. Tem esse detalhe que é super interessante, né? Para entrar, tem que estar não ionizado, isso depende do pH do meio. Uma vez que está ali, aí a gente vai ter o pH ali do citoplasma da célula, né? Aí, e nesse caso, ele vai ter que ionizar para ele interagir melhor com esse canal de sódio. Ações. Os anestésicos locais causam vasodilatação, levando além claro, né, do bloqueio do nervo, ele causa uma vasodilatação, levando a uma rápida difusão para fora do local de ação e diminuindo sua duração, quando os fármacos são administrados sozinhos. Por isso, né, normalmente, no anestésico local ele sempre vai estar acrescentado ou sendo em uso concomitante de um vasoconstritor, sendo a epinefrina, como a gente pode ver aqui, a epinefrina mais utilizada. A velocidade de absorção e difusão, quando você utiliza isso, acontece o quê? Se promove vasoconstrição, aí não tem absorção do anestésico naquele local, e assim você prolonga o tempo da anestesia local. Essa apresentação farmacêutica aqui, mepivacaína mais epinefrina. Isso também minimiza, né, a toxicidade sistêmica, que uma vez que ele cai na corrente sanguínea, ele pode causar efeitos sistêmicos, né? E aumenta a duração de ação, como já tinha falado para vocês. A função hepática não afeta a duração de ação da anestesia local e é determinada pela redistribuição e não por biotransformação. Então, a função hepática, em alguns fármacos, né, de uso sistêmico, ela é importante, mas aqui na anestesia local não. Toxicidade sistêmica, né? As concentrações tóxicas do fármaco no sangue podem ser devidas a injeções repetidas, né? Quanto mais se você aplica ali naquele local, maior a probabilidade dela cair na corrente sanguínea e causar efeitos sistêmicos, tá? Os sinais, os sintomas e o tempo de toxicidade sistêmica dos anestésicos locais são imprevisíveis, né? Você pode ter ali alteração do estado mental, o paciente apresentar uma confusão mental, né? Instabilidade cardíaca após o anestésico local. Os sintomas são excitação ou depressão, né? Podem ser aparentes, ou seja, já se manifestar ali, mas também podem ser sutis, ao ponto que não seja percebido, né? Ou não específicos ou até mesmo ausentes. Existe, né, o caso de intoxicação e esses devem ser tratados. Né? O tratamento da toxicidade sistêmica dos anestésicos locais inclui a manutenção da via aérea, o apoio da respiração e circulação. Eventualmente, diante de convulsões, né, controle da convulsão. E, se necessário, até ressuscitação cardiopulmonar. Aqui, né, mostrando algumas diferenças entre esses anestésicos. Uns são considerados de potência alta, como a tecraína, bupivacaína. São anestésicos locais potentes, né? E diferenciam também no seu início de ação. Muito desse início de ação tem a ver com o pKa dele, né? Sua capacidade de se ionizar ou não naquele meio. Isso diferencia se ele vai ter um início rápido, com a procaína de início rápido, lidocaína também de início rápido, né? Já a bupivacaína de início lento. E a duração. Uns de ação curta, né, com a procaína, a lidocaína intermediária e a bupivacaína de ação longa. Só para exemplificar aqui para vocês. Então, o que vai diferenciar eles é a potência, o início e a duração de sua ação. Aqui algumas outras características, né? A gente dividiu eles em ésteres, como a procaína, tetracaína e as amidas, né? Lidocaína, mepivacaína. E aqui ele vai trazendo algumas
formações, né, como a biotransformação pela colinesterase plasmática, toxicidade sistêmica, né, as amígdalas têm maior toxicidade sistêmica do que os ésteres, reações alérgicas, as amígdalas são mais seguras, né, pouca probabilidade de ter reação alérgica, estabilidade em soluções, a gente vê aqui muito mais estável quimicamente, a bupivacaína, a lidocaína são mais estáveis, o início de ação, né? E a característica do pKa dela. O pKa deles significa, quando a gente vê o pKa, a gente vê qual deles, por exemplo, os ésteres, que tem de 8 a 5, significa que eles são mais, característica mais básica, né? Torna eles mais suscetíveis a se ionizar em meio ácido, porque o pK deles está em 8,5, 8,9, então eles têm uma capacidade de se ionizar muito maior. Que a gente compara com as amidas, né? Que apresentam pH de 7,6 e 8,1. Eles também podem se ionizar, mas de maneira menos intensa do que os ésteres. Então também aqui são outras características que diferenciam, né, aqueles anestésicos ésteres e dos anestésicos amidas. Bem, gente, é isso, né? Vou agradecer vocês aqui. E aqui a gente termina, né, nossa aula de anestésicos locais. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí, tá? Um abração.